Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao seminário sobre globalismo. Compõe a mesa o senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Ernesto Araújo, senhora Deputada Federal Cristine Nogueira dos Reis Tonieto, senhora Embaixadora Márcia Donner Abreu, secretária de Comunicação e Cultura, senhora Embaixadora Maria Estela Pompeu Brasil Frota, diretora do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, senhor Assessor Especial para Assuntos Internacionais do Presidente da República, Felipe Martins, senhora Juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ludmila Lins Grilo, senhor Presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, ministro Roberto Goidanit, senhor Chris Buskirk, editor da revista American Greatness, senhor Alexandre Costa, autor dos livros Introdução à Nova Ordem Mundial e O Brasil e a Nova Ordem Mundial. Dando início a este seminário, tem a palavra o senhor Presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, ministro Roberto Goidanit. Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Ernesto Fraga Araújo, senhora Deputada Federal Cristine Nogueira dos Reis Tonieto, senhora Embaixadora Márcia Donner Abreu, secretária de Comunicação e Cultura, senhor Assessor Especial para Assuntos Internacionais do Presidente da República, professor Felipe Martins, senhora Juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ludmila Lins Grilo, senhor Chris Buskirk, editor da revista American Greatness, que nos visita desde Phoenix, Arizona, senhor Alexandre Costa, autor dos livros Introdução à Nova Ordem Mundial e O Brasil e a Nova Ordem Mundial, senhores chefes de missões diplomáticas, membros do corpo diplomático, caros colegas, demais autoridades presentes, senhoras e senhores, nós temos ainda uma fila de pessoas interessadas que ainda não conseguiram acesso, estamos tentando acelerar isso, mas, enquanto isso, eu queria fazer umas breves palavras introdutórias. A FUNAG foi criada com base em uma lei de 1971, a Lei 5.717, de 26 de outubro de 1971, que autorizou a criação da FUNAG com os seguintes objetivos básicos, que eu me permito ler aqui. O primeiro seria realizar e promover atividades culturais e pedagógicas no campo das relações internacionais. O segundo, realizar e promover estudos e pesquisas sobre problemas atinentes às relações internacionais. O terceiro seria divulgar a política externa brasileira em seus aspectos gerais. O quarto seria contribuir para a formação no Brasil de uma opinião pública sensível aos problemas de convivência internacional e outras atividades compatíveis com suas finalidades e estatutos. Eu acho que esse evento cumpre plenamente esses objetivos da Fundação. E ele tem despertado um interesse impressionante, bastante, eu diria, talvez um dos eventos que maior interesse dos que foram promovidos pela FUNAG tem despertado no público, inclusive pelo número de inscritos, mais de 400 inscritos, fora o pessoal daqui do Itamaraty, e também pela repercussão que recebemos na mídia, nem sempre positiva, mas foi, na minha opinião, sempre positiva, porque pelo menos colocou em pauta essa questão que ainda é pouco discutida no Brasil. O globalismo, às vezes, é visto aqui no Brasil como um conceito que tem pouca seriedade. Alguns supostos especialistas em relações internacionais desdenham um pouco esse conceito, alguns acham que é um fenômeno que nem existe, outros acham que é uma teoria da conspiração, e, por isso, talvez ele seja pouco estudado, inclusive nas faculdades de relações internacionais,
de modo que nós queremos aqui cumprir, um pouco suprir esse vácuo, né, de pouca discussão séria a respeito desse fenômeno, e gostaríamos que, a partir do evento de hoje, dos vídeos que nós vamos produzir, com base nas palestras que vão ser apresentadas hoje, a sociedade brasileira começasse a estudar com mais seriedade esse tema, não no sentido, não queremos doutrinar, mas assim, para que eles próprios, cada brasileiro, chegue às suas próprias conclusões, com base num estudo do tema, um estudo sério, um exame da bibliografia que existe, muita dessa bibliografia disponível até para download gratuito, né? Nós já tivemos até uma primeira prévia que discutiu um pouco já essa temática, com a excelente palestra que o professor Felipe Martins proferiu no Instituto Rio Branco, uma palestra organizada também pela FUNAG, no dia 9 de maio. Nessa palestra, o professor fez uma clara definição do que é o globalismo, diferenciou claramente do fenômeno mais espontâneo da globalização. Aqui no Brasil ainda há uma certa confusão entre esses dois conceitos, e eu recomendo àqueles que não tenham conseguido assistir à palestra, nós temos um vídeo completo, não só da palestra, com seus slides de PowerPoint, como também de todo o debate que se seguiu no portal da FUNAG, no canal de YouTube da FUNAG. Eu acho que vale muito a pena, é uma excelente introdução e um complemento também para o evento de hoje. Eu acho que são passos introdutórios para começar a difundir uma perspectiva um pouco diferente daquela com a qual a sociedade brasileira está acostumada. É um tema que já vem sendo discutido há muitos anos em outros países, sobretudo nos Estados Unidos, com muita seriedade, mas que aqui eu acho que nós estamos, talvez, começando ainda essa discussão. Então, tenho a honra de passar, então, a palavra ao senhor Ministro de Estado, a quem eu agradeço profundamente por sua presença e por honrar-nos com essa apresentação inicial. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado ao ministro Guaidanich pela introdução e pela organização desse seminário. Quero me dirigir à deputada Cristo Nieto e, em seu nome, cumprimentar todos os integrantes da mesa, todos os senhores embaixadores, colegas, enfim, todas as pessoas interessadas nesse tema, que também nos honram aqui com a sua presença. Eu gostaria de, nesse momento que eu tenho para me dirigir aos senhores, fazer uma pequena e compartilhar uma pequena reflexão com os senhores sobre o tema do globalismo, a partir de uma leitura de Nietzsche. No início do livro da Vontade de Poder, que, aliás, é um livro que dizem que não existe, né, porque teria sido composto a partir de fragmentos escolhidos pela irmã do Nietzsche. Isso é tudo uma polêmica, aliás, interessante, mas o livro existe, enfim, influenciou, como sabemos, vários movimentos. Então, é significativo que, logo no início da Vontade de Poder, Nietzsche diz o seguinte: eu vou contar a história dos próximos 200 anos, né? E vou descrever aquilo que está vindo e que não pode mais vir diferentemente. O advento do niilismo, né? Ele escreveu isso entre o fim de 1887 e o começo de 1888. Então, nós estamos bem dentro da segunda metade desses 200 anos de história do advento do niilismo, segundo Nietzsche. O conceito de niilismo em Nietzsche é extremamente complexo, e, inclusive, a própria relação de Nietzsche com o niilismo, porque no mesmo texto, no mesmo prefácio da Vontade de Poder, ele diz uma coisa assim: eu sou o primeiro niilista da Europa, mas, ao mesmo tempo, meio que já deixei de ser niilista e já superei isso. Então, o pensamento de Nietzsche é, de certa forma, uma descrição desse fenômeno do niilismo e uma superação do niilismo. Podemos, talvez, ver dessa maneira. E Nietzsche também, claro, é famoso pela frase "Deus está morto", né? Que, aliás, não dele, né? Há muitas vozes dentro de Nietzsche, e
essa frase "Deus está morto", ela é pronunciada por um personagem num determinado fragmento da Gaia Ciência. Então é outro problema também em Nietzsche, problema e solução talvez, porque você nunca sabe exatamente quem está falando. Mas enfim, essa ideia, né, de Deus está morto, se tornou o postulado central de todo o pensamento posterior e, de certa forma, de toda a história posterior. Sem essa ruptura radical, a meu ver, não se pode explicar nem o marxismo-leninismo, nem o nazifascismo. Ambos esses movimentos partem da rejeição de Deus, da rejeição da chamada moral burguesa, essa ordem moral centrada em Deus que Nietzsche havia destruído, de certa maneira, ou cuja necessária destruição para uma necessária renovação ele havia anunciado. Evidentemente, Marx também é necessário para compreender os dois movimentos, tanto o leninismo quanto o nazifascismo. No livro A Ideologia Alemã, Marx e Engels fazem basicamente o que faz Nietzsche, só que sem, a meu ver, a mesma sutileza e o mesmo caráter multidimensional de Nietzsche, mas a mesma destruição das ideias da moral corrente. Eu acho que uma leitura em paralelo da ideologia alemã e da genealogia da moral, por exemplo, de Nietzsche, seria um exercício bastante interessante. Eu não tive tempo de ver se isso já foi feito, e menos ainda tempo para tentar me dedicar a isso, e nem competência teria. Mas, enfim, só uma direção de pesquisa que talvez seja interessante. O certo é que o comunismo e o nazifascismo dependem da morte de Deus, né? Dependem do fim do que eu chamaria o antropoteísmo, né? Que é a concepção do homem como um ser vertical que se relaciona com Deus e que é filho de Deus. Ambos instauram um antropocentrismo radical, achando talvez que com isso estão, de alguma maneira, libertando o homem. Ambos querem rumar para alguma espécie de Übermensch, o homem socialista, na concepção soviética, ou a própria palavra usada pelos nazistas. Mas, enfim, há um parentesco grande aqui. E, no entanto, na verdade, nessa falsa libertação, estão escravizando o ser humano. Aqui a gente precisa se lembrar também de Dostoiévski, né, no Crime e Castigo, onde o personagem central parte da ideia de que, se Deus não existe, tudo é permitido, né? E se dá mal, né? A gente sabe na história. Enfim, e Raskolnikov, né? Raskolnikov também é uma espécie de, talvez seja o indivíduo que representa toda essa história posterior do mundo, ou pelo menos do Ocidente, né? Partindo do princípio de que Deus está morto, ele, né, enfrenta toda uma crise, né, a partir desse momento na sua vida, e acaba voltando à fé. Mas mais interessante também, ou talvez tão interessante, uma frase do psicanalista Jacques Lacan, que eu encontrei num importante filósofo marxista, né, o Slavoj Žižek. Lacan, em certo momento, disse o seguinte: se Deus não existe, nada é permitido. Embora, talvez com uma dimensão diferente, eu não sei exatamente o contexto dessa frase de Lacan, mas eu, de certa forma, me identifico com essa frase, porque eu acho justamente que ela representa o reconhecimento dessa falsa liberdade trazida pela ausência de uma ordem divina, de uma ordem moral, né? A ideia, e essa ideia a gente vê hoje, eu acho que muito isso já vê um pouco depois, com o moralismo que está dentro do globalismo atual. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso Nietzsche, onde é que eu estava? Cheguei aqui. Bem, então, né, a questão Deus está morto, trazida por Nietzsche. Bom, para um cristão isso não é novidade nenhuma, né? Porque o cristianismo é essencialmente conviver com esse fato, né, da mortalidade de Deus, da morte de Deus e, evidentemente, da
da ressurreição. Bem, me confundi um pouco aqui, mas vamos lá. Está aqui. Né? E o próprio Nietzsche, ele é talvez um profeta herético, né? Mas um profeta desse renascimento. É muito interessante olhar as cartas que Nietzsche escreveu no começo do período chamado da sua loucura, né? Nietzsche tem um colapso, como se sabe, no dia 3 de janeiro de 1889, e nesse mesmo dia ele escreve algumas cartas, sobretudo bilhetes para amigos, conhecidos, e algumas delas ele assina como o crucificado, der Gekreuzigte. Né? E numa delas ele diz: Die Welt ist verklärt, denn Gott ist auf der Erde. O mundo está esclarecido, o mundo está aclarado, porque Deus está sobre a terra. Em outra carta que ele escreve para a Cosima Wagner, ele pede que ela anuncie die frohe Botschaft, né? Que não é a embaixada alegre, né? Para alguns de nós isso faria um sentido diferente aqui no mundo diplomático, mas enfim, que é a boa nova, né? O Evangelho. E outras dessas cartas, desses bilhetes, Nietzsche assina como Dionysios, né? Dionísio, que é o principal deus dos cultos mistéricos da Grécia Antiga, que é um deus de morte e renascimento, frequentemente associado ao Cristo nos cultos sincréticos ali do século I, século II, século III. Né? E, curiosamente, quando a gente considera a famosa oposição de Nietzsche, né, entre o apolíneo e o dionisíaco, a tendência é que nós vemos no dionisíaco apenas o lado da celebração da vida, da liberdade, e não a celebração do renascimento e, portanto, o caráter, digamos, pré-crístico, pré-cristão do culto de Dionísio, que, a meu ver, seria mais apropriado e mais completo. Enfim, de certa forma, Nietzsche ele se apresenta como o próprio crucificado, ele se entrega ao seu próprio sacrifício, pregado na cruz do seu próprio ateísmo, que é talvez um falso ateísmo. Né? E, ao longo de toda a sua vida, Nietzsche se entrega a esse abismo da angústia intelectual, e ele mesmo, acho que se apresenta num dos seus livros mais anticristãos como uma figura, talvez para-cristã, se você quiser, né? O ecce homo, né? Aqui está o homem, que é como Pilatos apresenta Cristo, né? Antes da crucifixão. Enfim, Nietzsche anuncia o século XX e o século XXI, acredito em muitas coisas, em muitos momentos. Acho que também valeria a pena, né, ler os 14 volumes da obra completa de Nietzsche, atrás desses momentos em que ele anuncia o que nós estamos vivendo. Eu acho que tive a sorte de achar um deles aqui, justamente num dos últimos textos de Nietzsche, que é de dezembro de 88 ao começo de janeiro de 89, portanto, nos últimos dias antes do colapso e da entrada no que se chama o período da loucura. E ele diz o seguinte: eu trago a guerra, não a guerra entre povo e povo, não entre classe e classe. Né? Eu trago a guerra entre Aufgang und Niedergang, né? A subida e a descida, né? Entre a vontade da vida e a vingança contra a vida. Eu acho que, bom, em primeiro lugar aqui, Nietzsche já nega de antemão aquilo que ele, de certa forma, também anuncia, que é tanto a concepção da luta nacional, que daria origem, né, a essa luta entre povo e povo, que é um pouco a origem da concepção de mundo do nazifascismo, e nega também a luta de classes, evidentemente a origem da concepção de mundo do comunismo. Então, nós talvez possamos ler essa história posterior como essa luta entre o que ele chama de descida e o que ele chama de subida, Aufgang und Niedergang. Também é interessante perguntar quem é esse eu que fala, né? Como eu disse antes, né? Em Nietzsche a gente tem que sempre se perguntar quem é o sujeito, né? Quando ele diz "Ich bringe den Krieg", eu trago a guerra, esse "ich"
não é necessariamente ele como pessoa, é talvez a história, o espírito, e aqui a gente entra um pouco em Hegel, enfim, é uma maneira de ler isso como não como um depoimento pessoal, mas justamente como quase uma prosopopeia, digamos, da história posterior. Enfim, essa guerra entre a ascensão e o descenso é talvez a história do século XX, uma maneira de ver a história do século XX e desse século XXI, onde nós estamos participando. Bem, nesse mesmo texto, como em muitos outros, Nietzsche prega uma quebra de todos os valores considerados sagrados, né? Que é basicamente o que tanto Lenin quanto os nazifascistas fizeram, né? O Niedergang total, né? A descida no homem da pura fisiologia, que é o termo que ele próprio usa, né? Nesse texto. Ele, curiosamente, coloca como, digamos, o desdobramento dessa luta entre Aufgang e Niedergang, ele coloca a criação de um partido, né? É interessante, porque isso está antes toda a ideia do partido único e que preside tanto, né, os movimentos nazistas quanto nazifascistas. E ele diz é preciso, não é bem que é preciso, ele vai descrever, digamos, quais serão os passos como se desdobrará esse movimento. E ele diz, então, bom, vai se criar, ou deve se criar, um partido da vida, forte o suficiente para a grande política. E a grande política torna a fisiologia a rainha de todas as outras questões, né? Então, é a ideia do homem como a pura fisiologia, né? E um partido político totalitário para impor esse fisiologismo, né? Isso, né, é o que Nietzsche prevê, ou deseja, ou prega, a gente nunca sabe, mas é isso que ele, de certa forma, anuncia, e é isso que tanto, por exemplo, o Partido Comunista de Lenin, mais tarde, quanto o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães tentam implementar, né? É curioso porque nós, no Brasil, né, aqui, para nós, o termo fisiologia adquiriu na política um outro sentido bastante próprio que nós todos conhecemos, né? Então, quando Nietzsche diz assim, vamos fazer da fisiologia a rainha de tudo, né? O sistema político brasileiro fala, deixa comigo, né? Então, o que há, então, ao longo do século XX é esse terrível mergulho da humanidade nessa noite do fisiologismo, nessa noite sem Deus. E a questão é saber se poderemos, se algum dia conseguiremos emergir desse mergulho. Bem, dessas duas ideologias, desses dois movimentos derivados, não de Nietzsche, mas dessa ideia introduzida por Nietzsche, da morte de Deus, uma desapareceu, a outra não, né? Ao longo de décadas de luta intensa, essas duas ideologias lutaram pela primazia, digamos, desse Niedergang no fisiológico, né? E quem que lutou contra essas ideologias? Basicamente, as democracias liberais, né? As democracias liberais, onde, ao longo do século XX, ainda subsistia algo da ordem antiga, né? Algo da presença de Deus, mesmo que elas talvez não soubessem, né? Acho que nas democracias liberais, Deus nunca morreu, nunca inteiramente, né? Justamente porque nessas democracias há liberdade. E, contrariamente ao que muitas vezes se fala, onde há liberdade, acaba sempre havendo lugar para Deus. O conceito de liberdade é absolutamente central ao cristianismo. Liberdade é uma palavra, liberdade, o verbo libertar, aparecem dezenas de vezes no Novo Testamento. Então, no corpo das democracias liberais, continuava a bater um
coração, podemos chamar um coração conservador, onde continuava a fluir a fé, a concepção vertical do ser humano, a concepção da transcendência. Esse amálgama, digamos assim, liberal-conservador, ou seja, democracias liberais, com economias liberais, mas com um coração ligado à ordem divina, digamos, foi a espinha dorsal do Ocidente, que lhe permitiu vencer, primeiro, o nazifascismo e depois se enfrentar o comunismo a partir de 1945. Ao longo de toda a Guerra Fria, esse modelo aparentemente desconexo, incoerente e um pouco caótico dessa fusão entre liberalismo e conservadorismo da fé cristã acabou se impondo ao modelo totalitário do puro fisiologismo. E realmente a gente se esquece disso, desse coração conservador, digamos, do Ocidente na Guerra Fria. Ronald Reagan foi uma epítome desse amálgama. Ronald Reagan era, com a Reaganomics e todo seu impulso liberal, ao mesmo tempo, era um homem de profunda fé e colocava essa fé na sua concepção política e de enfrentamento do mundo socialista, que ele, ao contrário de seus predecessores, não teve problema em chamar de mal, chamar o mal absoluto. Outra figura também importante nesse momento que a gente esquece é o Papa João Paulo II, São João Paulo II, que atuou politicamente na superação desse inimigo fisiológico, do comunismo, politicamente, mas a partir da sua fé profunda. Eu tive a oportunidade de falar um pouco disso quando estive na Polônia há pouco tempo atrás. O caráter conexo dessas duas dimensões da atuação de João Paulo II. O problema é que, depois de 1989, justamente com a vitória desse Ocidente, dessa linha liberal conservadora, alguém achou que não precisava mais do coração conservador da fé cristã no centro das democracias liberais. Então, alguém falou assim, a gente vencemos. Economia de mercado, agora, democracia representativa, isso agora se espalhará pelo mundo todo. E Deus? Deus ninguém precisa, isso é uma relíquia da Idade do Bronze. Então, o que aconteceu? Resolveram expulsar Deus do coração da sociedade liberal e deixaram Deus do lado de fora, ali no frio. Há muito tempo, não se deram conta, mas há muito tempo o comunismo já vinha se preparando para ocupar a sociedade liberal por dentro, com a teoria de Gramsci, com a Escola de Frankfurt, com a Revolução Cultural dos anos 60, e com essa abertura no coração da sociedade liberal, que expulsa Deus, o caminho ficou livre para que o marxismo cultural, o gramscismo, como quer que se chame, ocupasse o coração da sociedade liberal, que tinha sido deixado vazio. Isso é o globalismo. O globalismo é um momento em que o comunismo, o fisiologismo, o gramscismo, como quer que se chame, ocupa o coração que tinha sido deixado vazio da sociedade liberal. Então, é interessante porque se passam exatamente 100 anos entre, um pouquinho mais, quase 101 anos, mas sim, um século exato, praticamente, entre esse momento do final da vida produtiva de Nietzsche, o momento do início da sua loucura, onde ele se anuncia como crucificado, e a queda do Muro de Berlim, quer dizer, entre 1889 e 1989. Durante esses 100 anos, a sociedade liberal tinha sido, meio sem o saber, o baluarte da Aufgang, da concepção da transcendência, da concepção vertical do ser humano como um ser não só material, mas também espiritual. E, infelizmente, do nosso ponto de vista, nesse momento
em 1989, ou por aí, também meio inconscientemente, a sociedade liberal se entrega à Niedergang, ao fisiologismo, né? Por quê? Porque acharam que a disputa da Guerra Fria tinha sido uma disputa puramente econômica e de que a vitória do modelo econômico capitalista era tudo que era preciso para essa vitória final. Não foi vitória coisa nenhuma, foi, de certa forma, uma derrota cujos efeitos nós estamos vivendo até esse momento, né? Não perceberam que, por trás desse debate, ou dessa disputa entre modelos econômicos e políticos, estava aquilo que Platão chamava e que Heidegger recupera, né, a gigantomachia perite soucias, né, a gigantomachia, né, a grande luta pela essência, né, pela essência do ser humano, evidentemente. É isso que estava em jogo. O historiador e filósofo francês Marcel Gauchet, ele criou o termo do desencantamento do mundo, né, le désenchantement du monde, para falar de todo esse percurso da sociedade democrática, que aos poucos, né, a partir do século XVIII, vai se livrando, vai se desfazendo da ideia de Deus, né? Porque, enfim, o que era esse encantamento do mundo? Quem encantava o mundo era justamente a presença de Deus, né? Acho que hoje, ao longo do debate aqui do seminário, vamos falar, outros palestrantes vão falar de alguns, talvez de todos os instrumentos dessa inserção do fisiologismo, chamemos assim, para continuar usando esse termo, dentro do coração da sociedade liberal, que, a meu ver, constitui a definição do globalismo. Só para mencionar, né, alguns dos instrumentos que a gente identifica. O desconstrucionismo linguístico, né, talvez seja o principal, que é a separação entre palavra e realidade, que eu também tendo a chamar de nominalismo, embora não seja talvez exatamente o conceito da filosofia medieval de nominalismo, mas, enfim, que é a elevação de determinados conceitos, de determinadas palavras a um caráter absoluto, onde eles já não dialogam com a realidade. A ideologia de gênero, acho que isso vai ser também um tópico aqui, o que eu chamo de racialismo, né, que é a concepção da sociedade dividida em raças, né, a volta algo tão lamentável, né, a volta do conceito de raça como algo que seja substrato da formação da sociedade, e o ecologismo, por diferença da ecologia, né? Quer dizer, o ecologismo digamos, é a ecologia transformada em ideologia, né? Ou seja, mais um desses exemplos onde determinada área de atividade, de pensamento, deixa de ter contato com a realidade, se torna algo que extrapola, algo abstrato e que não é mais objeto de debate, que tem que ser implementado sem debate. Então, né, é fundamental, acho que, fazer essa distinção entre a ecologia, ou a dimensão ambiental no seu caráter legítimo, e o ecologismo, o ambientalismo, como uma ideologia. E todos esses instrumentos, eles pressupõem a ausência de Deus, pressupõem a horizontalidade do ser humano, né? Ao mesmo tempo, e algo que previa Nietzsche, eles criam um novo moralismo, criam uma nova moral. Um moralismo férreo, um mecanismo de opressão psicológica, né? Nietzsche previa isso nesse desdobramento do niilismo, que o niilismo não levaria a uma ausência de moral, mas a uma tentativa de recuperação de uma moral, mas já sem a base numa ordem divina, numa ordem estruturada, né? Então, é curioso porque, né, no ápice, mais ou menos, que nós estamos vivendo de todos esses movimentos, né, que, em tese, partem de movimentos libertários, nós temos cada vez mais um caráter opressivo, né? Coisas que você não pode falar, coisas que você não pode fazer, né? Um moralismo, inclusive, né,
no campo sexual, né, que hoje, né, um homem olhar para uma mulher já é tentativa de estupro, né, isso, né, é um moralismo muito mais pesado daquele que se criticava no século XIX, na época vitoriana. Bem, agora, quando é que eu vou achar qual é o próximo? Está aqui. O globalismo ele tenta formular, de maneira canhestra, uma espécie de nova religião, né? Com esses pseudo-valores, esses conceitos legítimos, mas que são extrapolados e transformados em ideologia, como direitos humanos, como tolerância, como a proteção ambiental, por exemplo. Isso é uma resposta ao deserto de valores que surgiu nesse avanço do niilismo, né? Onde se perdeu o conceito de propósito, o conceito de unidade e o conceito de verdade. Isso também é uma tríade aí nietzschiana. Ele disse que isso ia acontecer, que se perderiam esses três pilares, digamos, do conceito anterior, da moral baseada num conceito divino. Né? E o globalismo começa a inventar falsos inimigos para defender algo, para ter a sensação de defender algo e se dotar de algum tipo de sentido de propósito, de unidade e de verdade. Né? Mas existe um problema nessa criação de uma pseudo-religião globalista, que é o seguinte, que tudo isso pressupõe que o homem, que o ser humano é a medida de tudo, né? Pressupõe uma espécie de humanismo, né? Só que ao fazer isso, o globalismo se dá conta de que ele abre a porta para algum tipo de retorno de Deus. Porque colocar o homem como valor supremo leva a indagar de onde vem esse valor supremo do ser humano. Só pode vir de algo acima dele, né? E isso o globalismo não admite. Então, é curioso, porque se cria um estranho humanismo, que é um humanismo que desmerece o homem e equipara o homem à máquina. Então, nós estamos vendo hoje, é interessante, toda a discussão da inteligência artificial, onde, né, normalmente se fala, bom, a inteligência artificial é a máquina aprendendo a pensar como ser humano. Ok, na verdade o que está acontecendo é o contrário, né? E isso é o programa globalista. É o ser humano aprendendo a pensar como máquina. É a mecanização do ser humano, né? Os teóricos aí da singularidade, né, que seria o momento em que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana, aquele Kurzweil, um escritor americano, diz que isso deve acontecer por volta de 2050, quer dizer, seria mais ou menos no final dos 200 anos aí de Nietzsche. Acho que nós estamos nos aproximando disso. Mas, na verdade, não é o momento onde a máquina aprenderá, como eu digo, a pensar como um homem, mas o contrário. Será um momento onde nós seremos forçados e passaremos a ser subjugados por uma própria concepção mecanicista do próprio pensamento humano. Bem, isso aqui era o C, agora é o D. Desculpem, eu não... Bom, acho que podemos... Já falei acho bem mais do que eu devia, né? Então, acho que estamos nesse momento de uma recomposição e de uma tomada de consciência de que está em jogo, né? Do que é essa gigantomaquia e de como nós estamos nos comportando diante dela, né? Então, quer dizer, qual é o grande desenho, digamos, que eu procurei formular aqui? Bom, a gente parte do conceito de que Deus está morto, daí surge o fisiologismo, né, como estrutura filosófica, digamos assim, de organização de uma sociedade sem Deus. Surgem duas ideologias baseadas nisso, elas se digladiam, uma delas sobrevive, né, e o liberalismo que as enfrenta, porque preserva um núcleo de fé e de antropoteísmo, esse liberalismo com Deus no centro, inicialmente triunfa sobre o fisiologismo, mas acha que foi um triunfo meramente econômico e dispensa Deus do seu centro. Aí surge, né, o globalismo é o niilismo, basicamente, né? O globalismo é a consolidação daquele niilismo previsto por Nietzsche, né? Ou seja, é a sociedade liberal
ateia submetida aos mecanismos de controle daquele núcleo gramscista, ou comunista, ou fisiologista, como chamemos, né? Nós talvez estejamos começando a viver um novo momento, um momento central desse conflito entre Aufgang e Niedergang, né? Onde nós tentamos reintroduzir a Deus nessa cidadela da sociedade liberal, em substituição a essa religião ateia do politicamente correto. Eu acho que um momento simbólico desse movimento, movimento no qual o Brasil, isso a gente pode discutir depois, não tenho agora, já esgotei meu tempo aqui, mas o Brasil tem um papel fundamental. Um momento simbólico é no último Fórum Mundial de Davos, onde no discurso de abertura o presidente Bolsonaro, no final, falou de Deus, né? Falou de Deus. Eu não sei, não fui pesquisar, mas eu acho que provavelmente é a primeira vez que um chefe de Estado usa a palavra Deus, né, acreditando nele, sobretudo, no Fórum de Davos, né? Eu imagino assim as pessoas ali tendo que olhar no dicionário, assim, o que significa isso mesmo? Né, um momento realmente de, né, certo desconcerto. E eu acho que é isso. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo é isso. É Deus em Davos, né? Nós estamos entrando na cidadela para tentar recuperar esse coração da sociedade liberal, tentar recompor o amálgama liberal conservador, que foi aquilo que permitiu, ao longo desses últimos 100 e tantos anos, a preservação de um conceito profundo de dignidade humana, do ser humano como um ser, claro, terrestre, mas que se relaciona com o mundo espiritual, que se relaciona com Deus, e não como esse ser aplastado, esse ser horizontal, que daqui a pouco, se a gente deixar, não vamos deixar, vai começar a pensar como máquina. Então é isso. Deus em Davos. Obrigado. Obrigado, ministro, pela excelente apresentação. Antes de passar a palavra para o professor Felipe Martins, eu queria me penitenciar, pedir desculpas por uma grave omissão, duas graves omissões. Eu fiz uma menção aos palestrantes do evento, mas acabei só mencionando os colegas, mas devia ter mencionado explicitamente as duas colegas com as quais eu trabalho mais estreitamente, em perfeita coordenação, harmonia. A primeira delas, a embaixadora Márcia Donner Abreu, secretária de Comunicação e Cultura. A FUNAG é uma fundação pública vinculada ao Itamaraty e, mais diretamente, ela é vinculada à Secretaria de Comunicação e Cultura, que a embaixadora Márcia Donner comanda com eficiência, tem feito um trabalho extraordinário e eu sempre busco me orientar com ela. Ela tem nos dado um apoio imprescindível para todos os nossos eventos. E a embaixadora Maria Estela Pompeu Frota Brasil, que é diretora do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, que é parte da equipe da FUNAG, é uma pessoa de extraordinária experiência, conhecimento, já foi até presidente da FUNAG, para mim é uma referência absolutamente fundamental. Eu tenho mantido um trabalho de colaboração mais estreito com ela e essa é a razão pelas quais eu tenho a honra de contar com elas aqui na mesa. E eu queria também fazer um agradecimento aos alunos do Rio Branco, que têm sempre prestigiado os eventos da FUNAG. Um pouco os eventos que a gente faz são também, e sobretudo até para eles. Eu acho que a ideia é que, se eles puderem sempre participar desses eventos, tomara que eles aprendam, ganhem um pouco com isso. E então eu gostaria, dito isso, de apresentar, embora não precise de uma apresentação, o professor Felipe Martins, assessor internacional do presidente da República para Assuntos Internacionais. É um professor de Política e Segurança e de Política Internacional, ex-diretor assistente da revista digital Senso em Comum, especialista em análise de riscos e forecasting pelo Institute of World Politics,
especialista em geopolítica e governança global pelo ESAD Business and Law School, graduado em Relações Internacionais pela UNB. Nós já tivemos a honra de contar, como eu mencionei anteriormente, com uma excelente palestra do professor Felipe Martins no dia 9 de maio, no Instituto Rio Branco, e ele nos dá a honra novamente de prestigiar esse nosso evento. Eu tenho certeza que a palestra dele, que tem um título muito instigante, vai ser muito boa também para situar esse conceito para todos. Então, eu passaria a palavra com muito prazer e agradecimento ao professor Felipe Martins.